Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e por aqui eu acho que a gente já percebeu que não há uma fórmula exata de se criar um hit, né? Há músicas que levam anos para fazer sucesso, há músicas que ficam mais conhecidas através da versão de outros artistas. Atualmente, virais de internet têm ajudado bastante a se criar alguns mundiais também. E também tem aqueles, né, que foram tão grandes em um determinado lugar que a gente até acha que foram hits mundiais, mas na verdade só fizeram barulho em um local específico, como bem já vimos aqui em dois vídeos que temos no canal sobre músicas internacionais que só fizeram sucesso no Brasil. Seja orgânico ou através de marketing, há várias formas de um artista ou gravador emplacar um determinado trabalho, mas às vezes o hit vem sem prometer e surpreende não só o intérprete, como o compositor e até mesmo o público. Aqui a gente não vai estar falando exatamente de trilhas sonoras de sucesso, pois esse já seria um tema bem mais abrangente, mas aqueles casos em que certos versos chamaram tanta atenção do público que houve o caminho inverso, e na maioria deles, só depois que já estava na boca do povo, que houve um lançamento de verdade. Jennifer Lawrence ficou tão surpresa quando ganhou seu primeiro Oscar que até caiu quando foi pegar a estatueta, mas em uma outra proporção, imagina quando do nada ela percebeu que agora era uma cantora com um hit top 15 na Billboard. Já deixa o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, se você já é inscrito, dá uma olhadinha aí para ver se o YouTube não retirou a sua inscrição, e vamos lá! Em 1995, a dupla The Rebranded chegou pela primeira e única vez ao primeiro lugar nas rádios americanas, e por mais que o nome deles não soe familiar para muitos de vocês, em algum momento da vida você também já bateu essa palminha. Escrita pelos próprios produtores da série, Friends fez tanto sucesso que tudo que girava em torno do sitcom mais popular da TV americana acabava fazendo sucesso também. Quem aí é fã deve lembrar que a atração foi originalmente ao ar pela primeira vez em 1994 e ao longo de 10 anos, I'll Be There For You sempre esteve ali marcando a presença no comecinho de cada episódio, mas só no segundo ano que a produção percebeu que a música tinha potencial para ir além da telinha. A princípio, o Rebranded gravou uma versão de apenas um minutinho, que era ali o suficiente para encaixar na TV, mas dada a popularidade que o programa atraiu, no ano seguinte a Warner Music mandou eles para o estúdio novamente, gravar uma versão mais extensa, que agora seria enviada para as rádios. Novos versos foram adicionados, um clipe com a participação do elenco de Friends foi produzido para a TV, a faixa acabou se tornando o primeiro single do álbum LP, que eles também lançaram em 95, e além do primeiro lugar nas rádios, a faixa também chegou ao 17º lugar na Billboard Hot 100, ao primeiro na parada canadense e ao terceiro no Reino Unido. Ela é um dos principais hits dos anos 90 nas plataformas de streaming, com mais de 100 milhões de plays apenas no Spotify. Aqui no Brasil a gente também tem alguns exemplos desse crossover entre ficção e realidade, pois quando em apenas um fim de semana o clipe de Vida de Empreguete atingiu mais de 10 milhões de visualizações, a Globo, muito esperta do jeito que é, não perdeu tempo. Interpretada por Thaís Araújo, Isabelle Drummond e Leandra Leal para suas personagens cheias de charme, o que era para ter sido só um complemento humorístico ali no roteiro da novela, acabou conquistando a audiência de uma forma inesperada e indo parar até nas rádios da concorrência. Nesse caso, a música já foi escrita por um compositor já profissional da área, no caso o músico Quito Ribeiro, que também já tinha trabalhado com Daniela Mercury, Roberta Sá, entre outros nomes da MPB, mas por mais peculiar que pareça, nenhuma das suas composições atingiu tanto o público quanto Vida de Empreguete. De acordo com Quito, a música foi feita em apenas 2 dias e logo de cara a Globo aceitou, mas o que era pra ter ficado só ali no folhetim mesmo, acabou indo parar no top 10 das rádios pelo Brasil inteiro. Depois desse hit inesperado, até tentaram ali emplacar mais esse lado musical dentro da novela, o Quito falou que depois encomendaram mais músicas pra ele, mas nenhuma pegou da mesma forma. Só por curiosidade, eu fui dar uma olhada se Vida de Empreguete estava no Spotify, e não só tá, mas como o perfil das empreguetes também, tá lá tudo bonitinho, com foto de perfil, capa de single e mais de 600 mil plays. O que não é nada mal, considerando que foi algo lançado em 2012, antes mesmo das plataformas digitais chegar por aqui. Levo vida de empreguete, eu pego às 7, fim de semana salto alto e vendo o que vai dar. É até engraçado quando a gente para pra pensar que depois do Ruge, as empreguetes foram provavelmente o maior girl group que o Brasil teve nos últimos 20 anos. É até louco de se pensar isso, mas já que falamos delas, não poderíamos deixar a Vagabanda de fora. Por vários anos a Malhação foi muito influente no quesito ditar o que seriam os hits dos próximos meses no Brasil, e quando na temporada de 2004 a atração ganhou um pequeno núcleo musical, até quem não tinha um nome conseguiu engatar através da trama a sua carreira no pop nacional. Nesse caso, apesar da Vagabanda não ter feito o salto da ficção para a realidade,
essa talvez nem fosse a pretensão dos atores que faziam parte dela na história, tipo, se tornar um cantor de verdade, a Marjorie este ano, que há tempos já vinha procurando um espacinho para soltar a voz dela, acabou pegando as composições apresentadas nos episódios e lançando no seu auto-intitulado álbum de estreia, lançado em 2005 pela Universal Music. Por Mais Que Eu Tente, Você Sempre Será foram duas das músicas mais tocadas no Brasil em 2005, e ajudou com que o disco dela vendesse mais de 300 mil cópias por aqui. Pra quem não sabe, a Marjorie foi uma das candidatas do programa Popstars em 2002, aquele mesmo que formou o Ruge, mas olhando de hoje, foi até melhor ela não ter entrado pro grupo, pois além de posteriormente ela ter encontrado seu caminho na música, hoje ela também brilha como uma das principais atrizes da atualidade. Casos na TV a gente ainda teria mais alguns outros exemplos, mas agora a gente sai da telinha e vai pra telona. Inspirado na história dos Beatles e dirigido por Tom Hanks, em 1996 o filme O Sonho Não Acabou contava a história da banda fictícia The Wonders e a sua busca pela fama com um repertório composto apenas por músicas originais feitas especialmente para o filme. O maior sucesso da banda, tanto no filme quanto na realidade, vamos dizer assim, foi a faixa That Thing You Do, onde na ficção alcançou o 7º lugar na Billboard, eles realmente fazem uma referência a isso na história, e na vida real eles também entraram na Billboard, só que na posição 41 da Hot 100. Geralmente, em casos assim, o crédito é dado em nome de vários artistas ou o elenco de tal coisa, como por exemplo o elenco de High School Musical ou o elenco de Glee, ou até mesmo com o nome real dos atores. Mas nesse caso, eles de fato registraram a banda no Sindicato de Músicos dos Estados Unidos, e lá na Billboard eles foram creditados como The Wonders. Uma banda que só existiu aí na ficção, mas que também colheu frutos fora das salas de cinemas também. Um outro filme que também tá aí nessa categoria filmes de música, mas que não chega a ser um musical, a gente tem Pitch Perfect, que por mais que a produção dele tenha assim preparado várias músicas como apostas de hit, só o primeiro filme teve 3 álbuns de trilha sonora, eles certamente não estavam preparados para que o maior hit da franquia viesse justamente de uma das cenas mais despretensiosas e com pouco mais de 30 segundos de tela. Anna Kendrick nem contrato com gravadora tinha na época, mas após a sequenciazinha do copo se tornar um viral no mundo todo, a Universal Music logo tratou de chamar ela para, assim como no caso de Friends, transformar aquilo numa música de verdade. When I Gone é na verdade uma cantiga popular dos Estados Unidos criada nos anos 30, mas que em 2013 ganhou toda uma roupagem pop, um clipe todo produzido que já nem fazia mais referência ao filme, dando a ela ali uma vida própria e se tornando também um dos principais hits do ano. Após o lançamento oficial como single, a música chegou ao 6º lugar do Hot 100, garantindo a Anna 3 certificados de platina por vendas superiores a 3 milhões de cópias. Em entrevista para a Billboard na época, a Anna falou que nem ela mesma entendia todo aquele sucesso, principalmente vendo que ela estava na frente de muita gente que estava ali na estrada divulgando seus trabalhos, enquanto ela só ligava o rádio e via a música aparecendo na programação de 5 em 5 minutos. Se o YouTube foi uma peça fundamental para que a The Cup Song se tornasse um sucesso no mundo real, com pessoas aí no mundo inteiro fazendo seus próprios challenges, o que a gente pode atribuir ao sucesso de The Hanging Tree, que em 2014 chegou ao 12º lugar nos charts? Quando foi anunciado que a Lorde iria assinar a curadoria da trilha sonora do 3º filme da saga Jogos Vorazes, a gente já sabia que coisa boa viria por aí. O que a gente não esperava era que Jennifer Lawrence fosse roubar a cena até na parte musical. Escrita pela própria Suzanne Collins como um complemento da história que ela já estava contando nos livros, eu acho que a última coisa que passou pela cabeça dela era que ela estava escrevendo uma música que ia vender 2 milhões de cópias. Hanging Tree sequer foi lançada na versão comercial da trilha sonora, que teve grandes nomes como a própria Lorde, Tove Lo e Ariana Grande, mas a cena em que ela apareceu no filme foi tão marcante que o público já saiu ali do cinema sedento. Para que a música funcionasse nas rádios, ela precisou de uma bela alteração no instrumental, para deixar ela ali com a carinha mais pop, e foi a versão assinada pelo produtor Michael Galzo, intitulado The Rebel Remix, que fez o tordo voar nos charts também. Além do top 15 na Billboard, a música também chegou ao 1º lugar em países como Alemanha, Áustria e Hungria, e ao comentar sobre o seu repetindo sucesso como cantora, Jennifer falou que não tinha como se sentir mais estranha. Alguém que, no entanto, não deve ter se sentido tão estranho assim, mas que também certamente não esperava que as coisas fossem acontecer da forma que foi, a gente tem aqui agora o caso da Idina Menzel. Esse foi até um caso que eu fiquei na dúvida se dava ou não para incluir aqui, mas dado o contexto como as coisas foram levadas, eu acho justo citar. Não é surpresa que a produção de um musical chame um artista pop para gravar a versão comercial do tema principal, e geralmente essa é a versão que as pessoas realmente mais abraçam. Lady Marmalade com certeza não teria sido o smash que foi em 2001,
caso a versão do single fosse a mesma apresentada pelos figurantes do filme Moulin Rouge. Em um caso mais recente, Alessia Cara foi quem de fato transformou How Far I Go em um hit mundial. Todas as músicas do filme O Rei do Show foram lançadas comercialmente por cantores como James Arthur, Anne-Marie e Pink. Enfim, acho que vocês entenderam o contexto, né? Quando um mês antes do lançamento de Frozen, a Disney escolheu a Demi Lovato para assinar os vocais da versão comercial de Let It Go, o que se esperava era que a versão dela fosse o hit, já que senão poderiam ter lançado a versão da própria Dina primeiro. Eu incluí esse caso porque a Disney relutou demais para perceber que a versão do filme era que as pessoas mais estavam ligadas do que na versão pop que eles tinham apostado. A versão da Dina só foi liberada como single 3 meses depois da versão da Demi e 2 depois que o filme havia estreado. Por essa demora já dá pra ver que eles claramente não estavam esperando toda a aceitação que teve, mas o fato de ser a mesma versão que o público viu na animação foi um fator-chave para que as pessoas se ligassem mais nela. Em uma entrevista para Rolling Stone, o presidente da Disney Music Group, Ken Bunt, contou: "Na nossa cabeça, a versão da Dina não soava como uma música pop, por isso chamamos a Demi. A gente já trabalha com isso há um bom tempo, mas as rádios são imprevisíveis." Eu diria que o público que é imprevisível. Let It Go já é um clássico hoje em dia, e nem dá pra dizer que ela foi um hit tão acidental assim, né? Já que ela foi feita ali já visando estatueta no Oscar, o que ela acabou conseguindo. Mas nesse caso a gente considera mais pela versão que surpreendeu e acabou fazendo muito mais sucesso do que a produção de 1000 cabeças da Disney esperava. Mas bom, até aqui a gente só viu casos de músicas que de certa forma foram impulsionadas pela obra em que ela estava incluída. O público viu ali algo que nem a produção deles tinha visto, mas em alguns casos, a música foi o único trunfo de todo o rolê. Quando no ano 2000 a Gwyneth Paltrow aceitou o convite do pai dela para protagonizar um filme que ela havia idealizado, talvez ela não soubesse que depois de um Oscar, que nesse caso a gente aqui no Brasil até hoje não aceitou muito bem ainda, né? Ela agora também seria uma cantora com hit número 1 nas paradas. Duets foi aí um filme que deu um belo prejuízo para Hollywood Pictures. Foram mais de 20 milhões gastos na produção e apenas 6 milhões de retorno nas bilheterias. No entanto, um pequeno alívio veio quando o cover de Cruising apresentado no filme começou a ganhar simpatia fora das telas. Conquistando uma audiência muito maior do que a que foi assistir o filme nos cinemas, a versão da Gwyneth chegou ao primeiro lugar nas rádios americanas e fez um sucesso ainda maior em outros territórios, ficando por 5 semanas em número 1 nas paradas oficiais de países como Austrália e Nova Zelândia. Apesar dos bons resultados que vieram de forma totalmente inesperada, a Gwyneth nunca pensou em seguir uma carreira musical formalmente, mas aqui e ali ela continuou dando um gostinho desse seu outro talento, como em participações em séries como Glee e novamente nos cinemas como no longa Country Strong. É um caso curioso, pois muita gente que talvez tenha conhecido a música nem tenha visto o filme. No entanto, essa não foi a única vez que isso aconteceu. Também no ano 2000, Madonna foi convidada pelo diretor John Schlesinger para protagonizar a comédia dramática Sobrou Pra Você, e apesar da recepção da crítica ter sido bem diferente de quando 4 anos antes ela protagonizou o musical Evita, o tema do filme foi o que acabou deixando Madonna com um saldo positivo. Sobrou Pra Você não flopou tanto quanto o filme da Gwyneth, mas também não pagou em bilheteria os custos da produção. No entanto, acabou dando de presente para Madonna mais um outro hit que ela soube aproveitar muito bem. American Pie a princípio nem iria fazer parte do repertório dela, era só um cover que ela fez para ser usada ali na trilha do filme, mas quando de uma hora para outra a música chegou ao primeiro lugar no Reino Unido, Austrália, Espanha, Suécia, diversos outros países da Europa, meses depois, quando ela lançou o álbum Music, lá estava ela com uma faixa bônus da versão deluxe. Só para vocês terem uma noção, a música nem chegou a ser colocada à venda nos Estados Unidos, mas os pedidos nas rádios eram tantos que ela acabou chegando ao top 30 da Billboard, com um total de 0 divulgação. Quando uma música cai no gosto do povo, ela vai ser um hit mesmo que o artista ou a gravadora não quisesse que ela fosse. Nesse caso da Madonna, como ela já estava se preparando para lançar um novo álbum, American Pie acabou sendo um hit que ela teve que abraçar, porque já não dava mais para ignorar. Em muitos casos, uma boa trilha sonora acaba chamando mais a atenção do que a obra principal em si, é algo que os produtores investem milhões, mas para funcionar de verdade, tem que cair no gosto do público, e às vezes o mais simples e espontâneo é o que acaba chamando mais a atenção. Lembra de mais algum caso? Caso sim, falei aí nos comentários. Aqui eu já trouxe 10 que rolaram aí de diferentes formas, mas qualquer coisa a gente faz aí uma parte 2. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!